família também, professor. Só dois primos pegaram. O resto estamos tudo tranquilo. Eu me esqueci. Tu tá onde? De onde é que tu é? Eu me esqueci. Eu sou de Mafra, mas eu tô em Lages. Ah, tu tá em Lages? Eu tô em Lages, aham. E lá tá todo mundo bem em Mafra? Sim, aham. Ah, que bom. Como é que foi lá na cidade, assim? Teve muito caso ou não? Sabe? Tipo, por ser uma cidade menor, no início não tinha muito, sabe, senhor? Mas também, quando apareceu, foi... Pipocou. Aham. É aquele coisa assim, não tem nada. Daí aparece um. Aí, do nada, salta para 10 e vai assim indo. Que bucha, né? Mas lá na minha cidade, eles estão fazendo plantão de noite, sabe, professor? Tipo, se eles estão na rua, porque lá tem muita mania de ficar, tipo, na praça, assim, de noite, sabe? Sim. E daí eles, tipo, chegam e expulsam o pessoal, daí o pessoal vai para a próxima praça e assim eles vão indo, sabe? Vão catando o pessoal. Os caras fugindo e os que controlam atrás. Aham. Mas deu, e o resto da minha família em Porto Alegre, a princípio também, tá todo mundo meio em casa, assim, todo mundo tá bem por enquanto. E a família da esposa também, gente? É a minha sogra. A minha sogra tá aqui, nós buscamos ela no início da pandemia. Tá morando, a sogra tá morando junto? Tá. Esse é o mais difícil de adaptar, né, Fernanda? Olha, professor, foi coragem? Esse é o teste para ver se a pessoa tá evoluída, né? É verdade, exato. Isso, você vai pro céu mesmo, é conviver com a sogra esse tempo todo. Sim, exato. Ai. E me diz, essas palestras de segunda, que eu vejo que vira e mexe tem, né? Aham. Elas são só do grupo, assim, só dos alunos que fazem parte, elas são abertas para todos, porque esse é o grupo de produção, né? Isso. Qualquer um pode apresentar, professor. Não, mas eu digo ela é aberta para os outros grupos também, tipo, se o pessoal daquele do GEPA quiser, assiste, do Silvério, Sim, aham. É compartilhado o link, assim, no Instagram. Em todos os grupos. Pode entrar, muito bem. Legal. Bem legal. Daí, tipo, a gente ajuda os outros grupos, os nossos, tipo, na divulgação. Claro. Juntos, sabe? Porque tá todo mundo meio no mesmo barco mesmo, né? Então... Exato. Eu tentei fazer uma coisa um pouquinho diferente do que é Indoic, né? Porque DVD a gente já vê lá, mas tem um outro enfoque, assim, um pouquinho. Procurei dar um outro enfoque. Claro que a gente vai falar das coisas chatas, dos vírus e coisa, né? Mas é bem pouquinho. Faz parte, né? Porque tem que conhecer o danado para saber o que ele faz. E eu tenho que aproveitar agora que o vírus está na moda, né? Então. Agora tem que fazer propaganda, né, professor? Fazer propaganda deles. Isso aí. Mas acho que a gente pode ir começando, pode ser, professor? Pode ser, na hora que vocês quiserem. Vamos começando? Pode ser. Boa noite, gente. Então, né, boa noite, professor. Hoje o nosso convidado é o professor Birajara Maciel da Costa. Ele é professor aqui no CAV, UDESC, das disciplinas de doenças infecto-contagiosas, microbiologia especial e uma eletiva de agentes virais, certo, prof? Isso aí. E hoje ele vai apresentar para a gente os impactos do BVD na bovinicultura. Lembrando que qualquer pergunta a gente pode escrever no chat ou perguntar diretamente no microfone no final da palestra. Também a gente vai deixar um link para ser cadastrado as informações para depois ter um certificado. Tá bom, gente? Espero que aproveite e qualquer coisa, gritem aí para o professor ou para a gente. Então tá. Obrigado, Fê. Eu vou pedir para... Eu vou desligar minha câmera para não travar muito, porque aí o fluxo fica melhor. Eu vou pedir, como eu fico com a tela cheia, eu não vejo no chat. Então, as perguntas do chat ou eu vou olhar no final, depois que terminar, ou a qualquer momento, se alguém quiser interromper e perguntar. Fernandinha, qualquer coisa que tu vê no chat, se quiser interromper e perguntar, também pode interromper, tá bom? Pode deixar. Então tá, vamos lá. Beleza. Compartilhou aí, estão vendo? Estamos vendo. Então tá, vamos lá. Então, os impactos do BVD, que é o vírus da diarreia viral bovina, na BVD. Eu gostaria de inicialmente agradecer ao Grupo de Estudos em Produção Animal
pelo convite, né? É uma honra poder conversar com vocês sempre. E estou sempre à disposição. Até no início, né, a Fernanda tinha falado comigo, a gente ficou na dúvida, eu fiquei na dúvida, na realidade, se eu falava sobre BVD ou sobre vacinas de maneira geral, e eu fiquei pensando muito a respeito, e depois acabei decidindo por BVD, mas qualquer coisa, havendo interesse, a gente depois pode marcar uma outra hora para falar sobre vacinas também. Então a gente vai dar uma olhada no vírus da diarreia viral bovina, alguns aspectos virológicos, né, que a gente tem que falar um pouquinho, de epidemiologia, patologia, manifestação clínica, e aí a gente vai entrar no BVD mesmo, com suas características, diagnóstico, controle e profilaxia, e o impacto econômico, que eu fiz um levantamento bem legal, assim, para a gente ver o quanto o BVD impacta na criação de bovinos, tanto bovinos de carne quanto bovinos de leite. Então, características virais. O vírus da diarreia viral bovina pertence à família Flavivirídea, do gênero pestivírus. Ele é um vírus envelopado, né? Tem um envelope aqui na volta dele. E o material genético dele é uma fita de RNA. Então, ele é um vírus RNA envelopado. Aqui a gente consegue ver as microscopias eletrônicas dele, a partir de tecidos e células infectadas. Oi? Desculpa, mas eu acho que não sei se está passando os slides. Ó, vou passar mais um. Passou? Não. Em qual que tá, Fê? Tá ainda no primeiro, tio. Ah, então, peraí. Eu vou interromper. E aí eu vou compartilhar de novo. Vamos ver se melhora. Uma janela. Aqui, ó. Compartilhar. Apareceu a tua capa, professor. E as letrinhas estão passando, não? Não. Agora eu botei no que a gente vai abordar, não? Ainda Que tá estranho. na capa. Então, peraí, eu vou fazer uma coisa aqui rapidamente. Deixa eu conectar o meu celular, que aí eu consigo ver o que está acontecendo. Tudo bem, tio. Vamos ver aqui. Tarará, aqui. Cadê aqui a Fernanda? O link, acessar. Tá, pedi para participar. Muito bem. Ah, agora eu vi o que está acontecendo. Deixa eu ver se eu resolvo aqui. Agora passou, pro. Pois é. Que estranho. Vamos interromper de novo e vamos tentar de outro jeito. Agora acho que vai, Fê. Vamos lá. Ah, agora foi. Acho que agora sim, tio. Então tá. Tivemos que fazer umas ginásticas aqui. Ah, agora deu bom, tio. Aham. Então tá. Então, como eu estava falando, vamos primeiro dar uma olhada em algumas características, né, do vírus. Então, como eu já falei, é um vírus envelopado com material genético RNA. O capsídeo dele, né, formado pelas proteínas estruturais. Aqui a gente tem uma microscopia eletrônica, só para mostrar, são bem bonitinhos eles, assim, bem pequenos também. E o que é importante da gente saber dessas características, que vai importar para a gente lá para frente, depois quando a gente falar de amostra citopatogênica e não citopatogênica. Na estrutura desse vírus, ele tem genes que codificam as proteínas estruturais e as proteínas não estruturais. Essas não estruturais vão agir de alguma forma na replicação dele.
Durante o processo de replicação, ele tem um gene não estrutural que codifica uma proteína chamada NS23. Tá? Por enquanto, gravem isso. Depois nós vamos falar desse gene aqui de novo. Tá? Que ele vai dar origem a algumas proteínas que vão influenciar na patogenia do vírus. Então, esse vírus pertence à família Flaviviridae. Essa família tem 4 gêneros, o gênero Flavivírus, onde está o vírus da dengue. Eu peguei alguns representantes, os mais conhecidos, assim, né? O hepacivírus, que é da hepatite C. Tem um novo, que é um PEG-vírus, que é um vírus de humanos, mas não tem nada ainda muito significativo sobre patogenia dele em humanos. E os pestivírus, que são esses que nós vamos falar, do qual faz parte o BVD. Então, a gente tem, né, dentro desse grupo dos pestivírus, vários representantes que nos interessam aqui, são os pestivírus A e B, que são os 2 genótipos da diarreia viral bovina. Os pestivírus A, eu tenho o genótipo 1, e dentro dos pestivírus B, eu tenho o genótipo 2, que são os genótipos importantes e que nos interessam. Tá? Ainda dentro da espécie, pestivírus A e B, a gente tem outras divisões, por exemplo, tem o BVD 1A e 1B, 2A e 2B, mas não vem ao caso. Para nós, o que vai interessar são esses 2 genótipos, o genótipo 1 e o genótipo 2. Então, além desses genótipos 1 e 2, que foram atribuídos em função de características moleculares das amostras isoladas, a gente tem também essa divisão do BVD em biotipos. Então, esses biotipos foram atribuídos às amostras virais em função de alterações que eles causavam in vitro. Quando ia se isolar essas amostras em laboratório, eu tinha biotipos chamados de citopatogênicos, ou seja, que causavam alteração na célula que eu estava inoculando ele lá no laboratório, e amostras não citopatogênicas, que não causavam alteração nenhuma na célula. Tá? Basicamente, o que mais interessa para nós são esses biotipos, né? Porque eles que vão dar origem depois em algumas variações de patogenia. Então, aqui a gente tem, ó, voltou o genoma, e aqui, por isso que eu falei para prestarem atenção aquela hora, o que já se sabe desses biotipos? Se sabe que as amostras não citopatogênicas, elas expressam uma proteína derivada desse gene aqui, NS23, completa, ou seja, é uma proteína que tem origem em todo o segmento do gene. As amostras citopatogênicas, elas expressam somente, ou está se estudando, a princípio parece que é uma clivagem que ela sofre, a NS23 sofre uma clivagem, e aí surge uma proteína menor, que é chamada de NS3, que pega só uma parte do gene. Então, essa seria a diferença molecular entre os 2 biotipos. No citopatogênico, a expressão de uma proteína NS23, no não citopatogênico, e no citopatogênico, de uma proteína menor, que é a NS3. Por que é interessante, importante saber isso? Porque a gente vai ver mais para frente que só as amostras não citopatogênicas vão dar origem a animais persistentemente infectados, que a gente chama. Que são animais que vão carregar o vírus para a vida toda. E somente esses animais persistentemente infectados vão desenvolver a forma fatal do BVD, que é chamada de doença das mucosas. Então, o vírus, né, a doença, ela é conhecida desde 1946, aproximadamente. Os principais hospedeiros são bovinos, pelas perdas, né, principalmente, que causam, mas também ruminantes silvestres, suínos, podem se infectar por esse vírus. Esse vírus ele já foi erradicado na Suécia, Finlândia, Noruega, Dinamarca e Suíça, e atualmente vários países da Europa
tem programas de erradicação do BVD, né, como Reino Unido, Alemanha, França, Itália. Então, vários já têm programas definidos, muitos já estão em etapas finais de erradicação da doença. Aqui a gente tem um mapa, saiu em 2019, uma revisão, um levantamento, né, um mapa da prevalência do BVD, da infecção, associada a programas de mitigação, ou seja, programas que visam realmente diminuir a quantidade de vírus circulante. Então, tem países que têm esses programas de mitigação e tem países que não, que estão controlando somente com vacina, por exemplo, e não tomam nenhuma outra atitude, né? Então, a gente tem em cima aqui o mapa baseado em dados sorológicos, né? Então, foi um levantamento feito com trabalhos científicos mostrando a prevalência do vírus, a presença de animais com anticorpos contra o BVD, e aqui embaixo, trabalhos que mostram a presença de animais persistentemente infectados. E se a gente observar, ó, esse levantamento, eles consideraram o trabalho depois de 2008 ou antes de 2008, que foi mais ou menos quando começaram esses programas de controle. Então, para ver, né, tentar medir também se os programas estão funcionando ou não. Então, o vírus está distribuído mundialmente, praticamente todos os países que têm uma bovinocultura, né, com alguma expressão, tem a presença do vírus. Quanto à prevalência dos tipos, é bem legal, quem gostar, quem tiver interesse, eu tenho um site que é o BVD Zero, que é do Reino Unido, em que eles fazem um controle, eles têm um programa de erradicação no Reino Unido, e eles tentam mapear mais ou menos no mundo como é que está a distribuição do vírus. E o que eles têm vários infográficos na página, é bem interessante para ver. Eles têm, por exemplo, a prevalência dos genótipos. Então, na União Europeia, a grande maioria dos casos é causada pelo genótipo 1. Enquanto na América do Norte, eles estão mais ou menos equivalentes. A gente tem surtos e casos positivos tanto do tipo 1 quanto do genótipo 2. Isso é interessante para a gente poder mapear, né, a presença do vírus e como é que é a evolução dele. Até nesse momento, agora que a gente vive da pandemia, né, o que são essas variantes que surgem, podem determinar o estabelecimento, né, de genótipos diferentes do corona, com características diferentes. Então, daí esse problema, né, de quanto mais o vírus circular na população, tanto de humanos, no caso do Covid, quanto em bovinos, no caso do BVD, maior a chance de ocorrerem adaptações e amostras novas surgirem. Deixa eu... Cadê? Opa! Risquei antes, agora vai. No Brasil a prevalência é variável, ela varia tem vários trabalhos com levantamento de prevalência no Brasil, né? Eles variam de 18% a 84%, dependendo do trabalho, da região, né? Dependendo de que local é. Mas mais ou menos é isso aí, de 18% a 84%. E o vírus já foi isolado de várias fontes. Já foi isolado de soro fetal bovino. O que é o soro fetal bovino? É um nutriente que se usa em laboratório de reprodução é usado, em laboratórios de cultivo celular se usa. É um soro de feto bovino, normalmente coletado no abatedouro e filtrado e processado, e depois ele é vendido para enriquecimento de meios. Já foi isolado de fetos de animais persistentemente infectados e de animais com doenças respiratórias, gastroentéricas e reprodutivas. Então, existe já comprovado, né, há bastante tempo a presença do vírus e em diferentes locais no animal. E no Brasil, a gente tem os 2 genótipos. No início, logo que começou a se pesquisar, o genótipo 1 era mais prevalente, isso no final
da década de 90, início dos anos 2000, e hoje já tem no país, eles são relativamente assim equivalentes, a distribuição entre genótipo 1 e genótipo 2. Patogenia, então, vários tecidos podem ser infectados, né? Principalmente respiratório, gastroentérico, tecidos linfóides e gônadas, né, do aparelho reprodutivo. O que acontece? Qual é o mecanismo? O vírus, normalmente, ele entra por via oral ou nasal. Em animais adultos e sadios, né, relativamente sadios, eles vão causar diferentes graus de problema, ou reprodutivo, ou respiratório, ou gastroentérico. Tá? E esses animais, após a infecção, eles vão desenvolver uma imunidade contra o vírus e vão acabar eliminando ele. Então, nos animais adultos, tanto machos quanto fêmeas, e independente do biotipo, se é não citopatogênico ou citopatogênico, ou 1 ou 2, genótipo 1 ou 2, os sinais vão variar, mas não tem um impacto tão grande, assim, visível clinicamente. Tá? Depois a gente vai ver que ocorrem perdas produtivas, né, mas visivelmente eles não apresentam um sinal evidente, muitas vezes. O grande problema do BVD ocorre em fêmeas prenhas, né? Então, quando as fêmeas prenhas são infectadas com a amostra não citopatogênica em torno, né, de 30, 110, 120 dias, o que acontece? Como nesse período de gestação, o feto ele pode estar desenvolvendo, né, amadurecendo o sistema imune dele, por algum motivo, as amostras não citopatogênicas passam a ser reconhecidas como proteínas normais pelo sistema imune, e esse feto ele vai até o final da gestação e nasce um terneiro imunotolerante, que é o animal que a gente chama de persistentemente infectado. Tá? Que é o maior problema dentro do BVD, né, para controle, para erradicação, por uma série de medidas. Esse animal persistentemente infectado, a gente vai falar dele daqui a pouquinho, mas ele tem o vírus presente em praticamente todos os órgãos, e ele elimina de várias formas. Tá? Então esse é um problema maior do BVD, o nascimento desse animal PI, quando a fêmea é infectada por uma amostra não citopatogênica entre 30 e 110 dias de gestação. Independente disso, em qualquer momento da gestação eu posso ter aborto também, a fêmea pode abortar. Não quer dizer que toda fêmea que for infectada vai desenvolver um animal PI. Muitas o animal não suporta, né, a replicação viral e acaba morrendo, por qualquer biotipo também. E esse animal PI, ele vai apresentar, é o único que pode apresentar a forma fatal, que é a doença das mucosas. Então, só esse animal persistentemente infectado vai sofrer de doença das mucosas. Então, a gente tem que considerar duas categorias de animais quando vai falar de manifestação clínica, que são os animais prenhes e as fêmeas não prenhes e os machos, que a gente vai ver primeiro. Então, o que vai acontecer com fêmeas não prenhes e machos? Esses animais, eles podem apresentar, podem ser assintomáticos, então o vírus pode começar um processo infeccioso, mas o animal consegue montar uma resposta rapidamente, né, ou a quantidade de vírus que está infectando é baixa, e esse animal pode nem apresentar sintomas, mas se a gente fizer uma sorologia dele depois de algum tempo, ele vai estar positivo, né, ele vai ter anticorpos contra o vírus. Outros animais podem apresentar quadros leves, com febre, cialorreia, descarga nasal e diarreia, né? E alguns animais, dependendo principalmente da quantidade de vírus inoculada, né, da carga viral que ele está, digamos assim, suscetível, e do estado imune dele,
podem apresentar quadros graves, né, com sinais bem intensos. A febre alta, cealorreia intensa com erosões na boca, desenvolver até pneumonias, diarreia intensa, e, nesses casos, muitas vezes os animais ficam predispostos à infecção por outros agentes infecciosos, como herpes vírus, os vírus respiratórios sincicial, o parainfluenza 3 e a manrêmia, a antiga pasteurella. E aí, obviamente, que nesses casos ocorre um agravamento do quadro dos animais. Raramente a gente tem descrito na literatura animais que apresentaram doença hemorrágica causada pelo BVD. Tem algumas amostras de campo que levam a uma doença hemorrágica. Normalmente essa doença hemorrágica ela é rara, mas ela tem uma mortalidade bem alta, né? Tem uma morbidade baixa, né? Uma capacidade de se disseminar baixa, mas uma mortalidade alta. Tanto, principalmente as fêmeas, elas podem apresentar uma infertilidade temporária, né? Porque o vírus ele replica no ovário, então elas podem retornar ao cio após cobertura ou inseminação. E os machos apresentar alterações espermáticas. Então, aqui a gente tem algumas imagens, né, de animais acometidos. Então, com a cialorreia, né, devido a, muitas vezes, às lesões que ocorrem na boca, ulcerações no nariz. A diarreia, né, em casos graves, que ela pode ser desde líquida, né, mais pastosa, dependendo do caso, até líquida, até casos graves em que o animal faz diarreia em arco, que a gente consegue ver aqui, né? Foi uma diarreia que foi jogada na parede. Então, nos casos graves, a gente consegue observar isso. Certo? E em fêmeas prenhes, a gente já viu um pouquinho o que pode acontecer, né? O que vai acontecer? Perda embrionária, então se a infecção for no início da gestação, aborto, independente da amostra, em qualquer período da gestação pode ocorrer, e malformações fetais, que são, algumas vezes, são bem importantes, né? São manifestações que chamam a atenção do proprietário ou do veterinário que está atendendo, que faz pensar em BVD. Essas fêmeas prenhes também podem originar animais persistentemente infectados, que a gente já falou. Esses animais nascem com o vírus e sem a presença de anticorpos para o vírus. Então, a gente pega um animal PI desse, logo que ele nasce, coleta sangue, vai fazer a sorologia, não tem anticorpo. E pode originar também bezerros normais com anticorpos. Se a infecção ocorre depois dos 120 dias, aproximadamente, a partir dos 120 dias, o feto já começa a se tornar imunocompetente. Então, em muitos casos, se o vírus infectar a vaca além desse período, o feto consegue reconhecer o vírus como estranho, nasce e a gente coleta sangue, vai fazer sorologia e ele já tem anticorpos pelo vírus que ele entrou em contato lá no útero. Essas são algumas alterações, então, abortos em qualquer idade gestacional, desde abortos mais prematuros até abortos já com o feto completamente formado, né? Já bem desenvolvido. Alterações congênitas, como, por exemplo, a artrogripose, é uma delas, que é o aumento das articulações, que a gente vê. Hipoplasia cerebelar, também é um achado, né, uma má formação comum de se encontrar. Então, aqui um cerebelo hipoplásico, aqui um normal. E o nascimento do persistentemente infectado. Como eu falei antes, esse persistentemente infectado, ele nasce reconhecendo o vírus como próprio, e ele passa a ter o vírus replicando nele constantemente, continuamente, em vários órgãos, né, em vários tecidos. E o maior problema, e por isso que ele é o maior problema do BVD, é que se a gente não identifica ele, ele é uma constante fonte de disseminação de vírus.
Então, ele pode infectar novas fêmeas que emprenharam e que não têm uma imunidade ainda contra o vírus. Ele pode infectar tanto animais adultos quanto filhotes suscetíveis, e esses animais sofrerem uma infecção aguda, né? Animais jovens podem desenvolver, normalmente nos jovens, quando são infectados, jovens suscetíveis, que entrem em contato com um animal persistentemente infectado, normalmente desenvolvem uma forma aguda de BVD, em que a gente tem aqueles sinais que a gente falou antes, só que mais intensos, né? Para um filhote, diarreia, pneumonia, podem ser mais graves e muitas vezes levar o animal a uma condição bem ruim mesmo, até a morte. Em animais, né, em machos adultos reprodutores, que também podem se infectar, e aí nesse caso dos reprodutores, embora o macho ele consiga eliminar o vírus, tem vários trabalhos demonstrando que o vírus pode ficar no trato reprodutivo masculino por mais de 40 meses, mesmo depois que o animal se recuperou. Então, esse animal, o macho adulto, se ele for posto em reprodução, ele vai ser uma fonte de transmissão para todas as fêmeas que ele cobrir ou que utilizarem o sêmen dele se o sêmen não for testado. Então, esse que a gente está falando agora desse PI, que pode contaminar todo mundo e que pode eliminar vírus de várias formas, né, a gente já viu que ele ocorre lá no útero, naquele período gestacional. E aqui só é outra característica dele, né? A gente viu que para ter o PI, eu tenho que ter o animal infectado naquele período pela amostra não citopatogênica. E esses PIs, a grande maioria deles, depois que nascem, eles acabam desenvolvendo a forma da doença das mucosas, que eu falei antes, devido a quê? Principalmente a uma mutação dessa amostra não citopatogênica lá dentro do animal. O animal está infectado com o vírus circulando e, de repente, surge, né, algumas partículas virais sofrem uma mutação e tornam-se citopatogênicas. E aí o animal desenvolve a doença das mucosas. Então, no caso da doença das mucosas, sempre que eu for isolar o vírus do animal com doença das mucosas, eu vou encontrar as duas amostras lá dentro, tanto a não citopatogênica quanto a citopatogênica, né? E já tinha falado, né, a diferença molecular entre as duas está relacionada com a expressão do gene NS23, que no caso do não citopático tem uma proteína inteira, NS23, e no caso do citopático, ele expressa essa proteína aqui, ou ela é clivada e surge a NS3. Esses persistentemente infectados também são portadores permanentes, eles vão excretar o vírus pela vida toda deles. Tá certo que a vida toda deles, na média, no máximo 2 anos, esses animais eles costumam morrer até os 2 anos, ou por doença das mucosas, ou por infecções secundárias, né? Agentes oportunistas. Esses animais persistentemente infectados também apresentam um crescimento retardado, eles nunca se desenvolvem, por exemplo, igual aos que nasceram no mesmo período, sempre são mais fracos, apresentam recidivo de forma contínua outras doenças, problemas respiratórios, gastroentéricos, em função da imunossupressão. Como eu falei, o tempo de vida é curto, no máximo até 2 anos, embora a gente tenha na literatura relatos de animais que duraram até 9 anos, animais persistentemente infectados, que sobreviveram até 9 anos. E esses, os persistentemente infectados, são os únicos que vão desenvolver a doença das mucosas. Isso é outra coisa, quando esses animais eles conseguem entrar em período reprodutivo, esses PI, e conseguem emprenhar, por exemplo, as fêmeas, elas sempre vão dar origem a outro animal persistentemente infectado.
Mas, como eu falei, a grande maioria acaba morrendo, mas, eventualmente, se algum conseguir se reproduzir, ele vai originar, e não abortar, ele vai originar um animal persistentemente infectado também. A doença das mucosas é a forma fatal, a gente já viu, só ocorre em PIs. Sempre eu vou encontrar os 2 biotipos lá dentro. Tá? Ela pode ocorrer entre 6 meses e 2 anos nos animais PI. E o que a gente observa nessa doença? Lesões erosivas de mucosa, tanto oral, quanto nasal, quanto digestiva. Febre alta, diarreia, desidratação. E ela tem uma forma crônica em que o animal, em que pode durar meses, e o animal vai ficando debilitado progressivamente. Vai perdendo peso, vai tendo todas as infecções, até que acaba morrendo. Uma coisa que eu não falei antes, mas que é bem importante, aqui a gente tem a doença das mucosas. Na doença das mucosas, essas erosões nas mucosas são bem evidentes. Aqui nas mucosas, aqui na língua, no esôfago, também erosões, no intestino, nas placas de Peyer, pode ter necrose, né? Aqui é mais evidente, mas o BVD como um todo, ele pode causar ulcerações, e aí ele entra no grupo de doenças confundíveis com febre aftosa. Então ele tem essa importância também. Em um país como o nosso, que está tentando erradicar a febre aftosa, o BVD, muitas vezes, dependendo do período da infecção e do tipo de lesão, ele pode ser confundido com febre aftosa. Por isso que sempre que tem um animal com esse tipo de lesão ulcerativa, é recomendado, né, é indicado que se colete material e se faça o diagnóstico, para ter certeza que não é febre aftosa. E aqui um caso, né, de doença das mucosas com diarreia sanguinolenta, uma quantidade grande de fezes com bastante sangue, animal que acaba em pouco tempo, né, quando eles começam com essas diarreias, assim, com muita perda de sangue, em algumas horas o animal acaba morrendo. Principalmente por septicemia, pela infecção secundária. Diagnóstico do BVD, clinicamente a gente vai identificar, né, que vai pensar em BVD quando eu ver diarreias agudas ou crônicas em terneiros e novilhas, doença respiratória em animais jovens, gastroenterite hemorrágica, erosões, ulcerações do trato gastrointestinal, quadros de imunossupressão crônica, aqueles animais que estão sempre doentes, né? E animais com crescimento retardado. Nesses casos aqui, principalmente vai ocorrer nos animais persistentemente infectados. Então, quando eu tiver na propriedade esse tipo de manifestação, eu posso pensar em BVD. Reprodutivamente, repetições de serviço, mortalidade embrionária precoce, aborto, mumificação, má formação, natimorto e nascimento de animais fracos também podem me levar a pensar em BVD. Para o diagnóstico, né, então, tem a propriedade, tem algum daqueles sinais. Eu já sei, né, o proprietário me descreveu que teve caso de retorno ao cio e aborto, por exemplo. Então, um dos objetivos principais, se a gente quiser resolver o problema de uma forma mais definitiva, é identificar os animais persistentemente infectados. Se existem na propriedade, eliminar eles. O que eu vou coletar para identificar esses animais? No caso de animais doentes, material ou tecido do sistema envolvido, respiratório, digestivo, reprodutor ou feto, no caso de aborto. Leucócitos, eu posso coletar. Esse vírus, ele infecta macrófagos e linfócitos também. Então, eu posso coletar fazer uma coleta de sangue, separar os leucócitos. E isso vale na forma aguda, né, quando o animal está no pico da manifestação, e aí eu consigo identificar o vírus. Em animais persistentemente infectados, eu posso coletar, que eu suspeito, né, que são PI, eu posso coletar o sangue, onde eu vou procurar nos leucócitos, secreções e excreções. Eles vão eliminar o vírus nas fezes, em secreção respiratória, se eles tiverem problema respiratório, na urina, no sêmen. Então eu consigo, no caso do PI, detectar em vários tecidos.
E posso coletar soro também, embora o soro tenha, né, não me dê certeza do animal, que o animal está com o vírus, só vai me dizer que ele entrou em contato. O soro, ele serve mais para a gente fazer um levantamento na propriedade, saber se o vírus já andou por ali, né? Então eu vou testar alguns animais, ver se eles têm anticorpos, e aí eu sei que já tiveram animais infectados, e aí eu posso seguir o meu plano, né, de tentar controlar a doença. Que testes a gente usa? Esses aqui são os principais, que a grande maioria dos laboratórios usa, né? A grande maioria vai procurar antígenos também, com esses testes. Anticorpos, a gente vai procurar só nessas situações específicas para fazer um controle da propriedade, né? E os testes moleculares, em que eu vou buscar o ácido nucleico viral. O controle. Agora aqui que entra a conversa do veterinário. Né? Eu tá quase no fim já, eu olhei, agora já estamos adiantado da hora, né? Já vamos terminar. Sempre que vocês forem numa propriedade para controle de uma doença, a gente tem que perguntar para o proprietário qual é o objetivo da propriedade, o que ele quer fazer com a propriedade. Porque muitas vezes a propriedade tem tanto problema que acaba não valendo a pena tratar, nem fazer nenhuma medida. Tu tem que primeiro resolver problemas prioritários. Uma vez que ele tem interesse em resolver o problema do BVD, eu vou ter duas opções. Resolver o problema vacinando ou não. Quando que eu vou resolver o problema vacinando? Em rebanhos com alta rotatividade de animais, em que eu tenho entrada e saída de animais, então eu vou tentar controlar a doença com a vacinação. Em propriedades que já têm histórico clínico da doença. Em propriedades que têm o histórico clínico da doença, aí eu posso vacinar os animais antes do período de monta, para evitar que eles fiquem doentes, né? A fêmea durante a gravidez e o macho durante o período de monta. E vacinar machos reprodutores. São opções que eu tenho para vacinar. Usando vacinas inativadas, a maioria delas fazem 2 doses, inicia entre 4 e 6 meses, faz um reforço 30 dias depois e depois vacina anualmente. E aí a gente tem várias, vou passar ligeirinho, eu peguei uma de cada só para não dizer que eu estou privilegiando um laboratório. A grande maioria delas são vacinas polivalentes, em que eu vou ter mais de um agente dentro da vacina, mas todas elas vão gerar anticorpos, né, e de certa forma vão proteger o animal. Outra possibilidade é sem vacinação. Quando que eu vou tentar controlar a doença sem usar vacinação? Quando eu tenho rebanhos fechados, em que eu não tenho muito trânsito de entre e sai de animais, em rebanhos sem histórico clínico, ou que eu fiz a sorologia deu negativa. Né? E como é que eu vou controlar nessas propriedades? Testando e separando animais novos, identificando, né, PIs e fêmeas prenhes infectadas antes de entrar na propriedade, e caso sejam identificados animais positivos, removendo eles, né, enviando para o abate. E agora, para encerrar, a parte do impacto econômico, que foi bem interessante essa busca, né? Normalmente a gente fala dos prejuízos que os vírus e as bactérias, os agentes infecciosos causam, mas não quantifica isso, né? Ou não fala muito isso. E a gente tem alguns trabalhos, né? Tem bastante trabalhos que tentam quantificar esse impacto econômico. Então aqui eu separei alguns só para a gente ter números. Eu gosto, quando a gente fala em impacto econômico, é interessante a gente saber qual o número desse impacto, né? Então aqui um trabalho de 2020, comparando bovinos leiteiros, vacinados e não vacinados, que habitavam zonas endêmicas. E esses animais, e nesse trabalho eles observaram que os vacinados produziram de 0,6 a 1,8 litro por dia a mais do que aqueles não vacinados, na fase inicial de lactação, até os 100 dias mais ou menos.
Então, vejam, é bastante se a gente pensar em leite, né? De 0,6 a 1,8 litro dia no final do período. Isso vai dar uma quantidade, vai dar um retorno, né? Ou um prejuízo, no caso dos animais doentes, bem grande. E essa perda, né? Essa diferença ocorre principalmente pelo estresse do sistema imune, pois o vírus causa imunossupressão e acaba gerando, né, um estresse para o sistema imune. E o desgaste energético do sistema imune ao combater infecções secundárias. Produzir imunoglobulina gasta muita energia. Então, se o animal está suscetível a outras infecções, ele vai tentar lutar até onde ele pode. E também esse outro trabalho de 2017, muito legal, quem tiver interesse, depois eu deixo disponível ele, que é um levantamento sistemático de perdas monetárias pelo vírus da diarreia viral bovina. Então, eles partiram de 946 artigos e foram fazendo sistematicamente a remoção do que era duplicato, do que não era viável, e depois reduziram isso a 44 artigos que tinham todas as informações relevantes para a gente poder apurar isso. Eu botei um exemplo aqui só. Aqui são 3 artigos do Canadá, em que os 3 artigos eles quantificaram, né, perdas diretas, perdas de animais, diminuição na produção do leite, aborto e assim vai, em diferentes regiões do Canadá. Então, eles conseguiram quantificar essas perdas, né, considerando o custo de vacinação, do veterinário, né, uma série de itens. É muito legal o trabalho. Então, considerando esse monte de fatores, quanto foi a perda por animal no período. Então, eles observaram, por exemplo, custos 20% menores aproximadamente. Aliás, eles não têm trabalhos que falam em custo 20% menor em rebanho de carne do que de leite. Nesse estudo deles, nesse levantamento, eles chegaram a 13%. Então, tem 13% menos custo em rebanhos de carne do que de leite. Isso é outra coisa. Há um tempo atrás, se achava que o grande prejuízo do BVD era o aborto, era a perda reprodutiva. Que, claro, é uma perda na produção, qualquer perda vai ser importante. Mas hoje já se sabe que ele causa muito mais perda, por exemplo, e muito importante as perdas que ele causa no rebanho leiteiro. Então, em rebanhos leiteiros que nunca tiveram BVD, após um primeiro contato com o vírus, as perdas podem ser até 3 vezes maior que um rebanho que já teve contato. E mesmo rebanhos que já tiveram contato com o vírus, porque o que acontece? O animal que já teve contato, ele produz anticorpos, depois, se ele não entrar mais em contato, esse nível de anticorpos vai caindo. Quando ele entrar em contato novamente, ele vai estar por um tempo suscetível, pelo menos, a essas perdas, né, de produção. Então, nesses estudos, nesse sistemático, resumindo ele, né, eles identificaram perdas diretas de $2,40 até 687 por animal por ano. Isso é bastante dinheiro, né? Se a gente pensar por animal por ano. Esses valores de dólar aqui que eles citam no trabalho, eles citam lá que são baseados em valores de dólar de 2016, né? Se a gente botar para os valores de hoje, era 2016, quando o dólar era ruim, né? Hoje ele está um pouco pior, então o prejuízo é muito maior. E por que eles atribuem essa variação? Devido a muitas variáveis, né? Como a ausência ou presença de programa de erradicação, preço de medicamento, serviço veterinário, manejo, genótipo de vírus, tudo isso. Então, os fatores de risco para BVD: alto fluxo de animais, não uso de quarentena, presença de piquete de parição, algumas propriedades têm, né, colocam as fêmeas prenhes todas juntas, então quando elas parem, se tiver um animal PI, ele vai disseminar o vírus para todos que tiverem no piquete, todos vão ter probabilidade de entrar em contato.
uso de touros e presença de animais persistentemente infectados. E o que eu peço para vocês, critérios técnicos, né, desafios para o veterinário. Uso de critério técnico na definição das iniciativas, ver a necessidade ou a possibilidade da propriedade de executar esses programas de controle, ver a presença de outros problemas e custos com as iniciativas que a gente vai propor. A gente sempre tem que ver se o proprietário está disposto a gastar, né? Sempre tem um custo alto, sempre não, mas às vezes tem um custo alto para o proprietário ajeitar a propriedade ou o manejo. Então, a gente tem sempre que conversar, né, e ser muito honesto com o proprietário para ver se ele vai poder fazer o que a gente está propondo para ele. Muitas vezes a propriedade tem um problema mais sério de nutrição do que das infecciosas. Então, eu tenho que primeiro resolver esses problemas que são mais fáceis, né, da gente entrar. Certo? Desculpe aí o alongamento da hora. Quem quiser entrar em contato, né, inicialmente aí por e-mail, depois que voltar à atividade lá no Laboratório Sedima, estamos aí sempre à disposição. Obrigado a todos. Beleza, professor. Imagina, nem se preocupe com a hora. Então tá, eu nem olhei a hora quando eu vi, agora já era 8 e vários. Passa bem rápido mesmo. Mas muito obrigada, professor. Foi bem boa a palestra. Não sei se alguém tem alguma pergunta, se quiser escrever no chat ou ligar o microfone. Deixa eu ver o que tem no chat. Ali é o formulário de presença. Isso. Só estão agradecendo mesmo, professor. Beleza, eu que agradeço. Muito obrigada. Muito obrigado, pessoal. Nossa, muito obrigada, né, por aceitar, por dar essa palestra ótima para a gente. É uma doença bastante importante, né? Claro que tem várias na produção, mas essa, com certeza, é uma bem significativa, né? Eu achei interessante até esse trabalho que eu mostrei por último, que é um levantamento sistemático. Eu achei ele muito legal, porque geralmente falta, né, quando a gente fala dos prejuízos, se tu não quantifica, fica muito assim, dá prejuízo. Mas não tu saber, né? Tu saber que custa de $200 a $600, tu já consegue botar na tua cabeça um valor, né? Tu já, num ano, $600 de máximo. Isso aí vai dar, né, sei lá, R$3.000 por animal. Se a gente pensar na produção, que é tudo apertadinho, tudo contado, tu bota 3 mil por ano por animal, já dá um bom prejuízo. Não, e aquela visão na bovinocultura de leite também, né, de que não é só o aborto, mas também a produção diária. Com certeza, 1,8 litros por dia, considerando os dias de lactação, é muito, né? Um monte, exatamente. E às vezes a gente não se dá conta. Sim. A gente poderia ficar conversando aqui, eu só vou falar mais uma coisa, porque eu gosto de ficar na conversa, tu sabe, né, Fê? Fica à vontade. Quando a gente pensa assim, em infecciosos, tem alguns trabalhos mostrando, por exemplo, que perdas, mais para o lado reprodutivo, mas que perdas reprodutivas por doença infecciosa representa bem pouquinho, é no máximo 15%. A gente pensa, as infecciosas. Não, na realidade, as infecciosas dentro da reprodução, elas representam bem pouco, porque a gente tem tanto problema que pode estar envolvido, né? Desde planta tóxica, falta de comida para as vacas, manejo inadequado, que as infecciosas até acabam não sendo assim muito prevalentes, só que quando elas aparecem, elas causam um prejuízo grande, então tem que cuidar, não adianta. Sim, não, e a gente tem que saber para ir diminuindo ao máximo, né? Porque exato. A gente está na produção, a gente não quer perder nada no final das contas. Né? Exato, qualquer dinheirinho que tu conseguir manter é lucro, né? Está valendo a pena. Exato. Então tá, muito obrigado. Acho que era isso, muito obrigado, professor, de novo. Eu que agradeço. Saudades de novo, com certeza. Então tá. Qualquer coisa o professor pede ajuda pra gente, a gente pede ajuda do professor. Sempre, sempre, à disposição para vocês, tá bom? Cuidem-se, usem máscara, tentem não se refestelar muito na rua aí que vai... E torcer para chegar a vacina logo, né, Fê? Espero que sim, professor. Ainda esse ano eu quero voltar à aula, pelo amor de Deus. Então tá. Tá bom, professor? Muito obrigado. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tio.